E vamos seguir aqui com o Círio Teixeira, que é assistente jurídico, aqui num formato mesmo de intenção. Existe alguma lei, na sua visão, que acha que não devia ser, não devia existir? E acha é uma opinião particular? Como, e depois, como profissional, como cidadão, achas que existe alguma lei que você diz assim, olha, eu acho que essa aqui não devia, e Existir. não devia existir, é injusta. Antes de mais nada, começo por saudar os meus amigos do painel. A doutora Marla fez uma pergunta que, pronto, vou já responder agora. Uhum. Antes de mais nada, devemos entender o que é que visa uma lei. Ok. Ou seja, todos nós, segundo Jean-Jacques Rousseau, Uhum. entendemos que precisamos de viver em sociedade. Viver em sociedade pressupõe haver harmonia, Ok. pressupõe haver regras, senão vira uma hecatombe. Uhum. Porque homo omnis lopus, o que quer dizer? Somos lobos do próprio homem. Faz Uhum. parte da essência do ser humano conflituar com o próprio homem. Então nós vimos, buscando aqui a fase primitiva, em que Uhum. vivíamos em cavernas, depois daquela evolução, que conflitávamos muito um com o outro. Eu tenho mais posição corporal, invado a casa de C, digo, sai, não vou encher-te a pancada. Tu tens de Uhum. sair, não há regras. A anterior verificava-se isso, só que nós vimos se queremos manter a sobrevivência da humanidade, queremos evoluir enquanto seres humanos, precisamos viver onde haja regra, onde haja segurança e onde haja tranquilidade. Daí é que Jean-Jacques Rousseau fala sobre a teoria contratualista. O que é que Uhum. aconteceu? Todos nós, enquanto cidadãos, entendemos ceder parte dos nossos direitos, ou seja, da nossa liberdade, em um único ente que vai regular a nossa vida, que nós chamamos de Estado. E como é que o Estado deveria regular? Por via da pergunta muito interessante que a doutora Marla perguntou há pouco Uhum. sobre a lei. O Estado vai regular por via das instituições que vai criar, que temos órgãos soberanos, desde o executivo, legislativo até o judicial. E o legislativo compete fazer o quê? Legislar, criar leis para atender todas as vicissitudes que vão existir dentro da sociedade. E sendo mais direta a pergunta sobre a questão do se há lei que deve ou não existir, eu digo que o legislador, quando a criação de uma lei, deve basear-se aos fatores sociais que deve dar resposta para esses indivíduos que vivam dentro desta mesma sociedade. Então, eu ao responder, não estou na figura certa, sendo que não sou eu quem cria, mas Uhum. posso sim fazer críticas a certas leis no que diz respeito à sua aplicabilidade. Porque tem leis que podemos analisar que, em sentido formal, é muito bonita, mas não tem aplicabilidade dentro da sociedade. E voltando aqui ao crime, por exemplo, se há crimes que eu devo dizer que não devam existir, eu vou Leis. dizer exatamente leis, Uhum. mas vou-me afigurar ao tema que nos trouxe, neste Uhum. caso a criminalidade, porque lei é um sentido muito amplo. Nós Uhum. temos direito da família, também estamos a falar de leis, temos leis tributárias, é muito Ok. vasto o conceito de lei. Mas já falar sobre a questão de leis criminais vai nos restringir ao próprio Código Penal. Então devemos entender se acho que tem ou não tenha normas penais que eu devo achar que não devam existir, eu digo que todas existem por um motivo, porque o direito penal, diferente dos outros ramos, o direito penal tem um fim que se distingue dos demais, porque o direito penal vai proteger os valores e interesses fundamentais para a subsistência de uma sociedade. Ok. Boa. Então, é que deve sempre prevalecer e deve haver respeito, por isso que desta verificamos que consegue ser muito mais invasiva e a título conclusivo como introdução, eu digo que todas as leis têm o seu sentido de aplicabilidade, todavia o legislador, quando da criação, deve basear sobre os fatores sociais para poder dar resposta, senão não eu. Haverá pessoas que vão olhar e ver que existem leis que não Uhum. têm aplicabilidade em sentido prático. Boas.